Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema depressão maior. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo. Bia, quando eu escolhi esse tema hoje, a gente sabe, a gente fala muito e conversa sempre sobre depressão. Mas eu gostaria que você pudesse nos explicar um pouco sobre esse sintoma, como que acontece e por que depressão maior. É interessante que a gente já falou sobre depressão, mas a gente nunca detalhou isso, né? Depressão maior é a mesma coisa que depressão clássica. Então, você tem uma série de sintomas que são necessários para você fazer um diagnóstico clínico. Existem dois sintomas que eles têm que estar presentes, que é o sentimento de tristeza ou pesar e a pessoa começar a não mais se interessar por atividades que causavam previamente prazer. Então, esses dois têm que estar presentes. Existe uma série de outros, como, por exemplo, alteração do sono, alteração de apetite, baixa de libido, dificuldade de atenção e concentração, pensamentos obsessivos de conteúdo negativo, também ideias mórbidas, pensamentos suicidas. Existem vários outros, mas os fundamentais para a gente dizer que é uma depressão é a tristeza permanente, o pesar e esse desinteresse por atividades que a pessoa antes gostava. E nós temos que ter que esses sintomas têm que durar pelo menos 2 semanas. Tá. E aí, quando a gente pensa nesse desinteresse, a gente pode considerar esse desinteresse como um desânimo? Porque às vezes as pessoas falam muito assim, eu estou com um desânimo muito grande. Mas o desânimo pode ser de um cansaço, de alguma coisa. Não, o desânimo é um outro sintoma. O desinteresse é quando a pessoa realmente deixa de fazer aquilo que ela gostava. Então, por exemplo, uma pessoa que adorava ir para o happy hour na sexta-feira, né? Ou ir para um ensaio de escola de samba na época, ou ir ao cinema final de semana. Essa pessoa deixa de fazer isso. O desânimo é um sintoma mais físico, do tipo assim, ela não tem energia, ela não tem motivação. São sintomas diferentes. O desânimo pode ou não estar presente, mas assim, com certeza, esse sentimento de tristeza constante, de pesar, de pessimismo e essa coisa de você não conectar mais nas coisas que você fazia antes, esses vão sempre estar presentes. Por exemplo, a alteração do peso. Pode aumentar, como pode diminuir. Em geral, na depressão maior, a depressão clássica, a gente tende a diminuir, né? Perda do apetite, né? Não necessariamente. Tem pessoas que mantêm o apetite e vão perdendo muito peso. Eu me lembro que na época da epidemia de AIDS, eu me lembro que muitas pessoas me procuravam no consultório para dizer assim, pelo amor de Deus, eu estou com AIDS porque eu estou perdendo peso. E era depressão. Então, assim, a depressão pode dar uma perda de peso de 8 quilos, 10 quilos em 1 mês e meio, 2. Sem que a pessoa esteja fazendo nenhum tipo... Exatamente. Por que isso, Bia? Porque é como se você passasse a não absorver. Porque você tem que entender o seguinte, uma das coisas da depressão está ligada à produção de dopamina, serotonina. O intestino é um grande produtor de serotonina e dopamina. Por isso que não adianta tratar a depressão se você não regularizar o intestino. Então, acontece que muitas vezes a serotonina e a dopamina está tão baixa que você altera o metabolismo do intestino, diminui a absorção dos nutrientes e mesmo comendo, essas pessoas não conseguem manter o seu peso. Então, vão perdendo muito peso realmente. Você falou também, e eu percebo que você sempre, às vezes, no nossa dobradinha, você pergunta, mas está dormindo bem? Sim, por que essa a alteração pergunta? do sono também está muito presente na depressão maior. E acontece uma coisa muito interessante, porque a insônia da depressão, ela é aquela insônia que a gente chama terminal. O que é isso? A pessoa deita e dorme, geralmente até porque ela está exausta, né? Quando chega entre 3 e 4 horas da manhã, ela acorda como se alguém estivesse acordando ela. É o que a gente chama terminal, tá? Agora, já a ansiedade, em geral, você tem dificuldade de pegar no sono e depois você dorme. E é muito interessante que essa insônia da depressão é tão típica, essa coisa da pessoa acordar entre 3 e 4 horas da manhã, que ela acorda e aí depois ela fica acordada até umas 6,
mais ou menos 5, 6 horas, e é aí que ela tem o sono. Mas isso também tem uma explicação. Porque, por exemplo, a produção da serotonina, ela se dá nesse horário, a partir das 3, 4 horas da manhã, até mais ou menos às 10. Como essa pessoa está em baixa de serotonina, nessa hora ela não tem serotonina, que é uma dos reguladores do sono. E então aí, a insônia é sempre terminal. Bem, isso que você explicou foi assim, muito bacana, porque todo mundo associa a perda de sono ou um sono mal à ansiedade. E você conseguiu esclarecer a bem. ansiedade, ela tem essa coisa. Você deita e não você dorme. vai fritando. Você vai ficar pensando o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu não tenho que fazer amanhã. Mas também nada impede de você ter uma depressão com sintomas ansiosos, em que você tem dificuldade de pegar no sono, mas mesmo assim você vai ter insônia terminal. Que é essa coisa, deitou, quando vai entre 4 e 3 horas da manhã, acorda. É muito interessante que eu tive alguns pacientes que associavam isso, não, isso aí é um espírito, né? Eu estou com algum problema espiritual. Aí vai numa pessoa que não é bem intencionada, tipo assim, não, a gente tem que fazer um trabalho, que isso aí é um espírito que tira seu sono de madrugada. Eu não estou negando que não existe esse lado, mas vamos primeiro, né, ver se não é a depressão e regularizar a serotonina, que a serotonina é um grande regularizador do nosso sono. Uma coisa engraçada e bem interessante também é porque as pessoas culturalmente acham que a depressão ela só aparece quando você passa a chorar demais, né? E é engraçado que essa semana eu falei, será que eu tô com depressão para você? E aí você falou, nada demais, você tá escutando uma música, ficou mais sensível. Então, muitas pessoas associam que depressão é somente assim, eu tá chorando. Não. Se eu tô levantando, indo pro trabalho, tô produzindo, eu não tenho depressão. Não, mas é muito difícil, por exemplo, existe na depressão o que a gente chama da instabilidade emocional. Então pode haver esse choro, como pode haver muita irritabilidade, como pode haver, mas sempre vem acompanhado de uma disfuncionalidade muito grande. Então, por exemplo, esse ir ao trabalho e trabalhar super bem é muito difícil que ocorra, né? Há um comprometimento na produtividade. Não é por outra razão que hoje uma das escolas mundiais que estuda mais depressão chama Harvard Business, né? A escola de business de Harvard. Por quê? Porque se descobriu que as pessoas que deprimem, em geral, são pessoas muito produtivas, são aquelas pessoas muito responsáveis e causam um prejuízo enorme. Então, está havendo esse estudo, né, nesse sentido de identificar. Para você ter uma ideia, até 2030, tá, a gente acha que a depressão vai ser a primeira doença em todos os sentidos. Até 2020, quer dizer, esse ano, estava previsto que seria a mais incapacitante, já é a mais incapacitante. Bia, existem algumas coisas que eu quero tirar agora com você, se são lendas ou verdade. Vamos lá. Tá? Por exemplo, dizem que dias de frio, chuvosos, como a gente teve aqui, a gente que é do Rio de Janeiro, deprimem mais. Vamos por parte. Você quer saber isso? Quero saber isso. Então vamos lá, eu tenho déficit de atenção. Tem que ser uma coisa de cada vez. Dias nublados diminui a luminosidade e isso pode fazer com que você diminua a produção você diminua a vitamina D e que interfere na produção da serotonina. Pode acontecer, mas um dia não. Isso precisa de um tempo. Por isso que as depressões sazonais, que a gente depois pode falar com mais detalhe, ocorrem geralmente no inverno, em países em que você tem o inverno Europa, bem marcado. Europa, norte da Europa, né? Dinamarca, Noruega, onde você tem um inverno mais rigoroso com diminuição de luminosidade. Uma outra coisa é o banho de sol. Sempre vai fazer uma diferença grande, tá? Porque, assim, a vitamina D é absolutamente necessária para a produção da serotonina. Isso acontece. Agora, o mais importante para a gente fechar porque isso aí é uma depressão já diferente, é sazonal. Para a gente fechar a depressão maior, a idade. Ela comete geralmente entre 25 e 44 anos. Essa depressão maior. Essa depressão maior, tá? Que é essa mais com marcação mais biológica. Além disso, ela tem uma característica que predomina em mulheres. Né? Existe um predomínio em mulheres de 3 para 1, né? 3 mulheres para 1 homem. E também uma coisa que é bem importante para a gente deixar. Toda vez que você tem um episódio de depressão maior, ele tem que ser tratado.
Porque se ele não for tratado, ele até pode ir embora sozinho, entre aspas. Ele dura de 8 meses a 18 meses. Só que você pode ter um suicídio nesse meio. Então, não dá para pagar para ver. Então, o que a gente tem que fazer é entender que, se você não trata o primeiro episódio, você tem 50% de chance de ter o segundo. Se você não trata o segundo, você tem 70% de chance de fazer outro num curto espaço de tempo e mais grave. Então, assim, depressão é para ser tratado, para abreviar o tempo e também para melhorar o prognóstico. E quando a gente tem uma depressão maior, a gente não consegue tratar somente assim numa terapia. Não. A depressão tem um componente biológico que requer uma avaliação médica e a complementação com a terapia. Muito